ser el arte de lo imprevisto. O britânico James Green, da campanha The Big Step, e o argentino Marcel Moricone, investigador com foco no match fixing, falam sobre a relação entre o futebol e a indústria do jogo. Enquanto Espanha e Itália já proibiram patrocínios a estas empresas e a Premier League anunciou mudanças a curto prazo, a Liga Portuguesa tem o nome de uma casa de apostas e 16 das 18 equipas têm algum tipo de patrocínio na camisola. O Luton Town é o mais recente conto de fadas no mundo do futebol. A subida à Premier League colocou em si os olhos do mundo e desde logo uma dúvida agitou os corações mais românticos. Será que vão conseguir jogar no seu estádio? Um investimento financeiro no complexo salvaguardou essa parte e garantiu-se assim uma espécie de cheirinho antigamente numa competição em que tudo é moderno. Mas há mais na simpática história desse emblema que parece desafiar as leis da inevitabilidade. Já desde 2018, que assumiu publicamente que jamais terá um patrocínio relacionado com a indústria do jogo ou das apostas desportivas. A chegada à Premier League representou o desafio derradeiro. Agora quer ver como é que eles vão fazer. Não mudaram a opinião. Continuam a rejeitar essas marcas e o presidente do clube estima que terá perdido algures entre 2 a 3 milhões ao dizer não às propostas. Este é um tema delicado e pode ser olhado por diferentes ângulos. Por um lado, escuto com atenção quem tenha investigado os anos 20 em Portugal e afirmo que há um certo discurso moralista sobre o jogo que encontra semelhanças ao que era utilizado nesse período para o proibir. Mas, por outro lado, há estudos que apresentam como evidente um crescimento de jovens que utilizam com regularidade plataformas de jogo e um assustador número já com problemas de dependência em tenra idade. Igualmente escuto quem dispara que, se é para proibir tudo o que causa dependência, então também se devia banir a publicidade ao álcool, refrigerantes ou bolos. Mas em contraponto a isto, há uma outra dimensão na relação entre o futebol e o jogo, que será alvo de análise neste episódio, que são os resultados combinados, jogadores corrompidos, verdade esportiva viciada. O aumento do número de casos estabelece não só uma relação com a expansão das apostas esportivas, como igualmente da evolução daquilo que se aposta e como se aposta. Perdoem-me, mas nunca li casos de resultados combinados em troca de uma grade de minis, uma garrafa de Coca-Cola ou meia dúzia de bolas de Berlim. A campanha The Big Step foi iniciada em 2019 por James Green, que tinha em mente caminhar entre os diferentes clubes patrocinados por casas de apostas como forma de chamar a atenção para os efeitos nefastos do jogo. Ele próprio com uma história pessoal de 12 anos de dependência. Como lida alguém em recuperação de uma adição, quando no momento de descontrair um pouco no sofá e assistir a um jogo de futebol do seu clube do coração, se vê confrontado com diferentes publicidades a apostas esportivas. Desde o arranque da iniciativa já foram percorridas mais de 900 milhas, qualquer coisa como 1400 km, foram visitados mais de 50 clubes e contabilizam-se já 31 emblemas a juntarem-se à causa. James Green explica como tudo começou. Well, the big step came from my own experiences of gambling addiction. I had a 12-year addiction which started at 16 years old, and I'm a massive football fan. I absolutely love the sport and I trust the sport. And when I came into recovery from gambling addiction, the first few weeks of that period, it was really difficult and I couldn't watch football because every time I watched it, I was being reminded through advertising and sponsorship of the thing that I was doing everything in my power not to do. And so selfishly, I thought that was quite unfair for me that I had to go put up with this. And so then I had an idea of seeing how many clubs had gambling sponsors on the front of their shirts, where these clubs were. And I've got a history before that of doing lots of walking and endurance and charity things. And I thought a good way of getting the message out is walking to football clubs that have gambling sponsors. And the idea was to walk to the clubs, engage with the fans, engage with the community, engage with the media and raise awareness of the issue and try and get the clubs themselves to not accept these deals. I now look back on that time and realise I was probably quite naive in thinking that clubs were going to do this voluntarily. And so we turned it into a full-time campaign that has
has had some successes that I'm sure we'll talk about, but at the very start, the walk-in was to get attention and to do something different and to literally bring people with you along the journey. Através das redes sociais, nomeadamente na conta Twitter, a The Big Step vai chamando a atenção para a exposição abusiva deste tipo de indústria em jogos de futebol. Seja uma flash interview que apresenta em pano de fundo publicidade a 3 empresas diferentes de apostas, ou painéis publicitários dinâmicos nas laterais do terreno de jogo que fazem girar slot machines. Se Espanha, Itália, Bélgica ou Holanda já tomaram medidas para atacar o problema, a Premier League fez saber que irá proibir este género de publicidade nas frentes de camisola a partir da época 2025-26. É um passo na direção certa? Yeah, so you're right. The Premier League agreed to remove gambling sponsorship from their shirts by the 2025-2026 season. So we focused a lot on shirt sponsorship. So for one of the biggest leagues in the world to agree to this does feel like a win for us, and felt like that actually football has listened because they've agreed to do this. But our priority was and is government acting on this, because that's what's happened in Spain, that's what's happened in Italy, that's what's going to happen in the Netherlands and in Belgium. Actually, many European countries now the governments are taking control of this situation and ending gambling advertising and sponsorship, because the truth is Premier League clubs may take shirt sponsorship off the front of the shirts, but they're still going to be allowed it on the side of the shirts. We're still going to allow our football league to be named after a gambling company. So it needs much more comprehensive action than that. And some clubs along the way have been receptive to that. We've now got the support of over 30 clubs across the country who say no to gambling sponsorship and campaign against it. But the reality is most clubs take the money. And until they're not allowed to take the money, they will continue to do that. A exposição de crianças e jovens a conteúdos relacionados com o jogo é outra das consequências da exibição destes patrocínios em partidas de futebol. Em Portugal, há um manual de boas práticas para publicidade a jogos e apostas que remete para o período após as 22h30 qualquer anúncio relacionado com essas empresas em televisão ou rádio. Mas e quando estão na frente de camisola de um jogo de futebol? Ou quando estão no nome da própria competição no centro do relvado? Ou ainda quando as próprias crianças entram em campo a vestir a camisola que faz publicidade a uma casa de apostas? A mesma que supostamente as boas práticas deveriam impedir que fossem vistas por menores de idade. Regressando ao exemplo inglês, um estudo revelado pela BBC em 2018 indicava que o número de crianças com sintomas de dependência em relação ao jogo online havia quadriplicado em apenas 2 anos. No documento referia-se que mais de 400 mil jovens entre os 11 e os 16 anos apostava com regularidade, um número superior aos que bebem, fumam ou experimentam drogas. Em rigor, o estudo não afirma qualquer relação entre o aumento dessa dependência e a publicidade no futebol, e não existe qualquer investigação feita até o momento que estabeleça essa relação causa e efeito. Mas os números dão que pensar. Well, there is plenty of evidence that clearly shows advertising is linked to harm, and there's evidence out there that for people that are trying to stop gambling or trying to cut down gambling, it makes it difficult for them. But it's kind of impossible to ever prove that an advert makes somebody do something, and the gambling companies know that, the government know that, and that's why it's very convenient for them to say, we're just waiting for the evidence before we can act. The gambling industry spends £1.5 billion every single year on advertising. They would not be doing that if it didn't have an impact, if it didn't make people gamble, and if it didn't make people with an addiction gamble more than they can. Uma investigação do Channel 5 News, feita a partir de um estudo da Universidade de Bristol, revelou no passado mês de setembro que quem assistiu ao fim de semana de abertura da Premier League foi bombardeado com 11 mil mensagens relacionadas com a indústria do jogo online. Só num segmento de 2 horas da Sky Sports foram exibidas 600 mensagens relacionadas com este género de empresas. Yeah, so that study was for the first weekend of this season's Premier League season, and that included
watching a game on TV. So the build up, so you have TV advertisements in the build up to the game. You have shirt sponsorship, pitch side advertising. Also, they included club social media accounts. So if you follow your team online, you'd also get gambling messaging through that. So basically, the whole experience of supporting your team and following football in one day, you will receive 11,000 adverts to gamble, which for any young person is just completely unsafe. For anyone that's struggling with gambling, makes it nearly impossible to watch your club and watch your favourite sport. Durante este mês de outubro, o mundo do futebol foi abalado por novo escândalo relacionado com plataformas de jogo. Os internacionais italianos Tonali e Zaniolo foram forçados a abandonar o estágio da seleção depois de serem acusados pelas autoridades de envolvimento em plataformas de apostas ilegais. Segundo a imprensa, os jogadores admitiram a acusação, mas afirmam não ter apostado em partidas de futebol, mas apenas em póquer e blackjack. Mais tarde, Zaniolo acabaria mesmo por confessar que apostou também em jogos de futebol, sublinhando, cito, apostei compulsivamente em frente à televisão em qualquer evento desportivo que estivesse a ver. São apenas mais 2 atletas a verem o seu nome envolvido neste género de polémicas numa lista que vai sendo cada vez mais extensa. Há precisamente um ano, a Federação Inglesa de Futebol revelou uma sentença de 12 anos de suspensão para Kainan Isaac, defesa do Stratford Town, depois de ter sido provado que apostou numa partida na qual jogou, em 2021, a contar para a Taça de Inglaterra e ter deliberadamente levado um cartão amarelo. O argentino Marcelo Moriconi é professor e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e da sua extensa atividade destaca-se o trabalho em torno da corrupção e da integridade no desporto, tendo coordenado diversos projetos internacionais relacionados com a manipulação de competições desportivas e o match fixing. É partindo da sua experiência no estudo das novas ameaças à integridade no desporto e das mudanças que têm acontecido no mercado das apostas que faz uma radiografia ao problema. Futebol e manipulação, vamos dizer, match fixing, arranjo de jogos, é uma prática que sempre existiu, ou seja, se vamos, quer por apostas, quer porque o meu amigo joga naquele time e meu clube não precisa mais nada e então eu posso ajudar a ele para ele sair campeão ou evitar deixar de categoria, etc. Sempre existiu, é uma prática que sempre existiu. Por isso, digamos, de alguma maneira se colocavam certas proteções, vamos dizer, o desporto sempre teve certas proteções em relação às apostas. É decir, o vínculo apostas e desporto é um vínculo que sempre existiu, mas que no século XXI, por certas características que vou explicar logo, transformou-se mais que en una parcería, en un matrimonio. ¿A qué me estoy a referir concretamente? Si tú vas para atrás, tú vas a ver que siempre se podían apostar nos jogos. Estaba o que era un totobola, que no sé cómo se llamaba en Portugal. Totobola era? Exactamente, pronto. Entonces, porque en Portugal, por ejemplo, teníamos un totobola, y en diferentes países. Entonces, ¿qué era un totobola? A posibilidad de apostarmos no fútbol, como tendo unha lista de jogos na cual se apostaba no outcome lógico de un jogo de desporto. É dicir, quen gaña, quen perde ou se é empate. Entón, tú tiñas unha serie de jogos na cual tú decías o jogo 1, Porto con X va a ser 1, X ou 2. Que pasa? Tú podías manipular un jogo? Podías manipular 2? Podías manipular 5 ou 10? Sí, mas si eran 13 jogos, si non manipulabas os 13 jogos, non gañaba. Entonces había, digamos, existían as apostas, mas existía unha maneira, digamos, de algún tipo de protección das apostas. Que é o que acontece finais dos anos 90, inicio do século XXI, patrocinado, digamos, o promovido por as novas tecnologías. Se crea isto que é un mercado global de apostas online. Hoxe, estas tecnologías se pode apostar desde África en un jogo que se joga na Europa a partir de
una casa de apostas que está na Asia, e o jogo se joga entre dois equipos de Sudamérica. Ou seja, é uma coisa global que tem permitido a criação de novos tipos de aposta. Então, se antes a aposta se dava previa ao jogo en lo que llamaban pools, es decir, o sea, en una lista de juego y sobre un resultado final de un juego, agora as apostas pódense facer, os produtos que hai dentro deste mercado son moitos. Están tamén as apostas online no momento, ¿no? Live, na cual tú estás a apostar no outcome do partido. Ou seja, hoxe tú podes apostar no resultado do partido antes do partido acontecer, durante o jogo, ¿no? E nos últimos minutos, ainda así. Mas tamén se pode apostar en particularidades do jogo. Quen é que vai a recibir o próximo cartón amarelo, quen é que vai ter o próximo canto, quen é que vai a xutar máis a portería. Então, iso faz que os riscos e as estruturas de oportunidades, os incentivos para que un problema histórico, como é a manipulación de resultados ou seja, manipulación de resultados por un lado, defraudación ou fraudes nos mercados de aposta por outro, pronto, tomen unha nova característica e se masifiquen de alguna maneira. Então, dadas estas condições, ou seja, isto, sempre que existen as apostas, sempre que existiu o jogo, existe a batota. E a máis jogo, máis batota. E se non houvese batota no jogo, se calhar non existiría o cinema, porque vamos a ver filmes de Hollywood e son todos, ¿no? Aquelo filme no cual o grupo de Ocean ou quen seja intenta roubar o casino. E quenes son os bons? Quenes son os personaxes aqueles los que o filme nos faz simpatizar? Aqueles que queren defraudar a casino, porque o casino é o mau. Entón, van a roubar o casino, ¿no? E é Bertolt Brecht. A quen que rouba, quen é máis ladrón, ¿no? O sea, el ladrón que rouba un banco non é tan ladrón. E aquí, aparentemente, acontece un bocadiño do mismo. Entón, isto ten creado unha situación na cual, lógicamente, levou a que a grupos organizados criminosos, mas tamén xogadores profesionais que están a procura, digamos, de lucrar neste mercado de aposta. Que lograr no mercado de aposta? Asegurar a aposta. Asegurar a aposta. Todos alguna vez xogamos Euromillóns, agora hai un grande bonus, e quen daría para que alguén me diera os 6 números do Euromillóns, ou nem que sexa 5, e depois eu vexo o que faço con el que falta. Bueno, aquí non é o Euromillóns, que há unha maquiniña que va a lanzar bolas. Aquí estamos a apostar sobre o traballo de unha persoa. Se esa persoa me dice a mí que va a levar un cartón amarelo, eu xa teño a resposta a donde apostar e como apostar. Em Portugal, o caso mais mediático ficou conhecido por Operação Jogo Duplo e referiu-se a 2 partidas do Clube Oriental de Lisboa disputadas em 2016. Segundo a edição do jornal digital Observador de 3 de março de 2018, que cita o testemunho em tribunal do coordenador da investigação criminal da Polícia Judiciária, o alerta foi dado por uma denúncia de que o encontro Oriental Leixões, ocorrido a 24 de abril de 2016, tinha sido manipulado e que o desafio Penafiel Oriental, que iria ter lugar a 30 de abril, também seria manipulado. Na mesma edição do Observador, lê-se que 4 jogadores do Oriental iriam receber 7.500 euros cada, que os aliciadores tinham origem na Malásia e que havia ficado combinado que o Oriental precisava perder nas 2 partes do jogo, uma vez que havia apostas para os resultados no final dos primeiros e segundos 45 minutos de jogo. Não foi, contudo, este o único caso a levantar suspeitas em Portugal. Em 2014, o Atlético Clube de Portugal viu o seu nome em documentos da UEFA que o colocavam na lista de clubes com potencial de risco. Em causa estava o investidor chinês que havia adquirido a SAD e a transferência para o emblema de Alcântara de jogadores que já tinham estado ligados a esquemas de resultados combinados.
Um deles, o guarda-redes da Letónia Igor Labuts, acabou mesmo por ser suspenso mais tarde, já depois de abandonar o futebol nacional, por ter sido provada a sua participação na viciação de resultados no campeonato irlandês. Sendo que estes casos são movidos e alimentados pelo lucro decorrente das apostas esportivas, estará o futebol, ao permitir que as suas ligas tenham o nome deste género de negócios, a dar visibilidade àquilo que é a sua própria morte? E como se combate isto? Há inúmeros casos e há muitas máfias de manipulação do jogo e tem havido muitos escándalos con diferentes características, más de fútbol en Italia, o cricket en Pakistán e na India, handball na Francia, no fútbol, ou seja, o caso Heuser e Bochum en Alemania y pronto quiere una red transnacional. Houve casos, bueno, na Italia, na Turquía, na Grecia, no Chipre, na Bélgica, Finlandia, ou seja, é uma prática que está estendida. Que é o que muda respeito ao passado e por que, digamos, isso tornou-se uma preocupação que vai além do desporto. Se uno vai ver os casos, digamos, que ocorriam no século XX, desde o início a um jogo no 1918, acho que foi Manchester contra Liverpool, mas também o escândalo dos Red Sox, também acho que foi em 1918 e 19, no qual os Chicago White Sox vendem as finais da Liga de Béisbol de Estados Unidos e pronto. E depois alguns jogadores terminaram. Não voltaram a jogar o béisbol, etc. Mas todos esses casos incluían grupos de mafia, ou seja, a máfia e a máfia italiana nos Estados Unidos sempre esteve ligada ao tema do jogo ilegal, mas em geral eram esquemas nacionais, ou seja, por llevarlo ao caso portugués, o apito dorado, no había apostas, mas foi caso de manipulación de resultados, na cual las instituciones do fútbol escolían un árbitro, siempre, digamos, en torno a actores nacionais. Instituciones, o, digamos, líderes de instituciones deportivas o presidentes de club que tenían pactos corruptos con otro tipo de actores dentro do fútbol, que podían ser árbitros, podían ser otros jugadores, y que definían un resultado conveniente para ellos y eso avanzaba, sea con aposta, sea sin aposta. O que acontece agora? É que, claro, agora las posibilidades son internacionales y esto convirtióse en una cuestión de criminalidad organizada a nivel transnacional. O sea, há sindicatos da Asia, no caso do jogo duplo aqui, é um caso, digamos, é o primeiro, até agora, o único caso julgado de manipulación de resultados relacionado con aposta. Então, quem eram os investidores? Un grupo malayo, luso-malayo, que de facto ninguém sabe bien quién es qué, porque quienes fueron juzgados son los actores nacionales, mas o dinero vinha desde fora, y ese dinero llegaba a un grupo de personas que interagían en Portugal, que tenían un capital social para llegar a las personas que podían llegar a manipular juegos, es decir, jugadores, directivos de clubes. Entonces, con ese dinero, tenían un dinero para eventualmente poder corromper a las personas que manipulaban y aseguraban un resultado y apostaran en ese resultado. Entonces, ya la cosa comienza a complicarse, o sea, las apuestas son online, por tanto, el flujo de dinero es online y por tanto, al ser online también es mucho más difícil de perseguir. Al tratarse por ahí también de cuestiones que envolven juegos en otros países, también se precisa coordinación entre policías
de diferentes países. Por tanto, también intercambio de información. Há prácticas que pueden ser un crimen en un país, mas no en otros. Por tanto, también empieza a haber complicaciones. Todo esto llevó a que sí, de facto, todos los actores, as entidades que gobernan o desporto, es decir, o Comité Olímpico Internacional, a FIFA, implementen e todas têm agora sistemas de integridade própria. A primeira coisa que se fez é implementar sistemas de monitorização permanente do mercado de apostas. Es decir, há uma monitorização do mercado de apostas. Para explicarlo de maneira simples, há uma lógica do mercado de apostas e eventualmente, se há un jogo manipulado, os apostadores van a ir a apostar a un resultado concreto que eventualmente no es lógico y entonces va a haber mucho dinero apostado ahí. Bueno, eso implica un movimiento por ahí suspeito no movimento do mercado, então pode indicar que alguma coisa está a acontecer, alguma coisa não normal está a acontecer e pode desencadear uma investigação. Então, primeiro lado é o tema da monitorização das competições. O que acontece é que a monitorização do mercado de apostas é no sistema regulado, mas também há mercados ilegais, ¿no? O mercado ilegal sempre está oscuro, por isso também é muito difícil. Há muito que agora a manipulação de resultados é um problema. Há mais manipulação de resultados. Ninguém sabe se há mais. Ninguém sabe qual era a anterior. Ninguém sabe se agora há mais. O que sim é que o ecossistema no qual se está produzindo é diferente. A lógica do problema é diferente. E as práticas, em alguns casos, são diferentes. Por que as práticas? Porque ha habido casos que aconteceram, por exemplo, na Bélgica, na Finlândia, de investidores que directamente compran un club de fútbol para armar una equipa que va a manipular resultados y van a lucrar con eso. O sea, ya no invisto no Paris Saint-Germain para hacer una mejor equipa, sino que investo numa equipa que va a jugar y que va a perder y eu voy a hacer un meu dinero y meu investimento va a estar no fraude ao mercado de aposta. Começou-se o episódio a referir que o tema era complexo e dá a ideia que o andamento da coisa não o tornou mais fácil. Se o foco estava em questionar a publicidade de plataformas de jogo dentro do futebol, a realidade diz-nos que podem afinal existir muitas camadas dentro do mesmo assunto. Para Marcelo Moriconi, se a pergunta é colocada entre apostas não ou apostas sim, a resposta é apostas sim. Contudo, sublinhando de seguida, mas que tipo de apostas? E é por aí que deve entrar a discussão. E uma coisa que não se está a discutir, e eu acho que é clave, que tu falavas do tema das apostas, e imagino que isto vai ter muita relação com o que falaste com a outra fonte, não é uma discussão de apostas sim ou apostas não. Apostas sim. Porque o que tu dizes, o sea, se as apostas não estão, estará um mercado ilegal. O problema não é o vinho. O problema é o alcoólico. Então, aqui o que temos que sim discutir é que tipo de apostas são boas para o desporto, que tipo de apostas são boas para a sociedade, que tipo de apostas são demasiado adictivas, e isso está e se conhece, e de facto se estão a promover apostas que são mais adictivas em vez de promover o outro mercado, porque, digamos, a lógica de... Então, essas são as questões que se tem que fazer. Por quê? Porque o que está a passar agora é que, basicamente, se comodifica, vamos dizer, não sei se a palavra em português se transforma, digamos, em um bem de intercâmbio, coisas que não deveriam ser. Antes, como dizia, uma aposta era sobre o resultado, e o resultado é o outcome lógico de um jogo. Agora, que tú puedas apostar quién leva o primeiro cartón, o cartón amarelo, é necesario. Porque tamén
modifica radicalmente. Y cuando uno va a un campo, cuando uno fala con los actores envolvidos y hace pesquisa, percebe que es muy difícil manipular un juego. Cualquiera que tenga feito de desporto, yo fiz de desporto toda mi vida, yo siempre quiero ganar. Y mismo cuando juego con alguien que voy a perder, si callar quiero tener una boa performance. Y o gallo que joga na equipa que vai a jogar contra o Benfica e probablemente vai perder 5 ou 6-0 porque a diferencia é muito grande e quiere jogar bem porque lo van a ver na televisão e se calhar o ano que vem tem un melhor contrato. Agora, se tu dices, apa, o primer canto, pronto, eu saco do meio do campo, chuto a bola, va para fora e o primer canto é do outro. E aí começa o jogo depois. E não há muito. Então, manipular um resultado é muito difícil e é muito difícil convencer a outra coisa. Bueno, a outra coisa diferente. Un caso que acontece no tenis. Tu dices, antes a manipulación de resultados implicaba perder. Y ahora ya no implica perder. Ahora implica manipular cualquier pequeña cosa para ganar una aposta. Si vamos para un lado do tenis, un jugador tiene que ganar para avanzar no torneo, para ter más puntos, para subir no ranking. Mas si un jugador número 10 juega con el jugador número 500, que sabe que va a ganar, puede perder el primer set, ganar el segundo y el tercero, y avanza. Y el juego está manipulado, a aposta está gana, y el jugador está a cumplir con o que precisa para desenvolver a su carrera. Por tanto, apostas sí o apostas no? Apostas sí. Mas que tipo de aposta? Aí é que empezamos a discutir. E aí acho que é onde o desporto ten que entrar con a súa voz e decir, ou seja, ok, mas nós tamén vamos a tomar parte na decisión. Non va a ser un mercado de apostas só o que decida quais son as apostas, quais son os produtos que vamos a vender. Como é? Porque aí sí é que lamentablemente o desporto, como eu sempre digo unha coisa, o desporto está considerado unha ferramenta de soft power, de poder blando brutal. É unha ferramenta que serve para integrar, incluir, desenvolver, seducir, alegrar, etc. E para sedimentar un montón de bons valores. Por la esencia do desporto, no, por lo que se quiere facer con o desporto. O fútbol tamén desencadeou guerras, ¿no? El Salvador, Honduras. Por tanto, o desporto, e aquela coisa que decía Mandela, ¿no? O desporto pode mudar un mundo. Pode mudar un mundo para ben, mas tamén pode mudar un mundo para mal. E o desporto é un meio, non é o fin. Se banir a publicidade à indústria do jogo nas frentes de camisola foi um passo corajoso dado pelas ligas espanhola e italiana, o que seguiu, contudo, não parece trazer muita esperança no horizonte. É que um significativo número de clubes acabou a trocar esses patrocínios por publicidade a empresas de criptomoeda. Em 2022, Inter e Roma romperam o acordo que tinham assinado com a DigitalBit, empresa de blockchain, após esta não ter cumprido com o pagamento acordado. E não são caso único. Em Espanha, o Celta de Vigo revelou, em março deste ano, que a empresa de criptomoeda Bitsi, com quem havia assinado a frente de camisola, não tinha feito nenhum dos pagamentos negociados. Citando uma frase de um artigo sobre o tema no órgão de comunicação alemão Deutsche Welle, o futebol parece estar a fluir financeiramente, mas na bancarrota moralmente.